Boa noite e bem-vindo a mais uma edição do Balanço e Contas. Sem dúvida que as telecomunicações ficaram associadas à revolução tecnológica que na transição do século provocou enormes transformações económicas e sociais e acelerou o processo da globalização num movimento ímpar de aproximação de pessoas e empresas. O mundo ficou plano, como sublinhou o jornalista norte-americano Thomas Friedman, num dos maiores best-sellers dos últimos anos. Ficou plano, mas também mais imprevisível e sujeito a mudanças cada vez mais aceleradas e desafiadoras. E os novos desafios de hoje estão particularmente associados à palavra crise. A crise energética e o combate às alterações climáticas convocam a humanidade em busca de novas respostas. Uma delas, a integração entre a energia e o setor das telecomunicações e das tecnologias de informação, está já a acontecer e a gerar soluções revolucionárias num movimento muito semelhante ao que vivemos no início da internet. Das alterações climáticas às alterações sociais, passando pelo vendaval financeiro que está a abalar o mundo, o setor das telecomunicações português vinha ele próprio a recompor-se de profundas mudanças e de um período de relativa travessia no deserto. O meu convidado de hoje é um engenheiro de telecomunicações, catalão de nascimento, pai de 4 filhos, tem 44 anos e praticamente metade dos quais ligada ao setor em Portugal. Xavier Rodrigues Martín entrou na equipa fundadora da ONI e, em fevereiro do ano passado, passou a ser o presidente da ONI Communications, a nova empresa que renasce do antigo grupo criado na euforia da liberalização do mercado. Xavier, é um prazer tê-lo connosco. Muito obrigado, o prazer é meu. Eu não queria falar de crise financeira, mas ela é um pouco incontornável e as pessoas estão muito preocupadas, os juros estão a aumentar. Acha que é normal que as famílias venham a cortar gastos nas telecomunicações, na televisão paga, na própria internet e que tudo isso acabe por afetar muito a forma como o setor das telecomunicações tem vindo a aumentar o volume de receitas, a expandir negócio? O que é que pensa? Eu acho que temos que distinguir entre as telecomunicações no segmento empresarial e no segmento residencial. Para as empresas, hoje em dia, as telecomunicações são fundamentais. Não só para aumentar a eficiência e, portanto, diminuir custos através da automatização dos processos, mas também para aumentar a eficácia, nomeadamente na relação com os seus clientes. E, portanto, no segmento empresarial, que é onde a ONI atua, não esperamos, nem estamos a notar neste momento, nenhuma diminuição da procura de serviços de telecomunicações. No segmento residencial, do meu ponto de vista, a procura é muito mais elástica e, portanto, será possível que as famílias decidam cortar em determinadas despesas que não são fundamentais. A crise também secou o crédito. Fala-se em volumes de investimento muito grandes associadas a redes de nova geração, televisão digital terrestre, a própria economia de carbono, as cidades inteligentes, é por aí fora. Tecnologia e sustentabilidade exigem provavelmente dinheiro que não estará aí disponível. Esse é um ponto muito importante. Quando falamos das redes de nova geração, estamos a falar de volumes de investimento que, extrapolando os dados que um organismo governamental do Reino Unido publicou a semana passada para o caso de Portugal, daria um valor semelhante ao valor de todo o setor em Portugal, somando o valor de cada um dos operadores. E, portanto, estamos a falar de investimentos que são enormes. Eu acho que o volume dos investimentos, a crise que estamos a passar, eu não gosto muito da palavra crise. E porquê? Porque eu sou uma pessoa extremamente otimista em relação ao futuro das telecomunicações. O futuro das telecomunicações é brilhante, as telecomunicações são a utility do século XXI, a economia é cada vez mais digital, as pessoas e as empresas interagem cada vez mais e, no final, isso é telecomunicações. É certo que no curto prazo vamos viver tensões importantes. Em primeiro lugar, porque os operadores de telecomunicações e o resto das empresas de tecnologia e de mídia representam aproximadamente 15% da capitalização bolsista do mundo. Estamos a falar de perto de 8 trilhões de dólares. E, logicamente, dada a situação dos mercados, vamos viver tensões no curto prazo. Viviremos também pelo relativamente alto alavancamento dos operadores de telecomunicações. No caso dos operadores europeus, estamos a falar de alavancamentos de dívida em relação aos seus resultados operacionais de 2 vezes. E também temos que ter em conta que o setor financeiro, que é a área ou a indústria que está a ser mais afetada por estas pressões de curto prazo, é um dos principais clientes dos operadores de telecomunicações. Historicamente, não é? Historicamente, e não só pelo volume, mas também pela complexidade das
soluções que a indústria bancária precisa. Na banca, informação é dinheiro. E, portanto, é preciso cuidar e transmitir de forma adequada. A revolução da banca portuguesa, desde os anos 80 até hoje, a modernização, o grau de sofisticação está muito associada também ao contributo que as telecomunicações deram. Não se pode dissociar, não é? Exatamente. Eu acho que aí a ONI particularmente tem sido particularmente pioneira, porque através da inovação tecnológica, com redes de transmissão de dados que juntavam a eficiência, portanto a poupança como eficácia em termos de segurança, de redundância, conseguimos ganhar perto de 30% de quota de mercado e conseguimos trazer inovação e concorrência. A concorrência é sempre boa, os clientes têm que ter opções e efetivamente esta crise que estávamos a referir vai requerer mais criatividade, mais inovação, mas eu tenho uma altíssima confiança em que uma vez mais as telecomunicações vão ajudar a ultrapassar. Mas, Xavier, de qualquer forma, parece-me que estamos perante uma contradição de tendências. Enquanto que a sofisticação de serviço e de conteúdos, a desmaterialização prometida, que faz com que as utilities sejam ainda, as telecomunicações ainda as utilities deste século que estamos a viver, isso, como eu dizia há pouco, exige uma capacidade de rendimento disponível, não só nas famílias, mas também de capacidade de investimento das empresas, que são vossas clientes, que provavelmente eles não vão dispor nos próximos anos. É certo, em muitos casos as empresas conseguem, através das telecomunicações, não só preparar cenários futuros mais favoráveis para o desenvolvimento dos seus negócios, mas em muitos casos poupança direta. Hoje em dia conseguimos pegar redes que relativamente obsoletas e que não têm sido atualizadas nos últimos anos e com a poupança que conseguimos no curto prazo utilizando as tecnologias mais avançadas, conseguimos também substituir as redes financiando a troca de equipamentos e acrescentando camadas de serviço que efetivamente faz que os clientes tenham muita mais largura de banda, equipamentos novos, serviços diferentes, serviços geridos, pagando uma renda que em muitos casos é inferior à renda original. Essa é a magia, de alguma forma, das telecomunicações, isso que temos feito durante 10 anos como setor privado e isso que estamos a tentar fazer também como administração pública, onde a ONI, sendo o segundo maior operador, só consigue ter 3% de quota de mercado, comparado com o 20% que temos no setor privado. É um caminho que começamos recentemente e que estamos muito confiantes em que nos vai permitir dar um contributo não só para o aumento da eficácia e da eficiência da administração pública, mas também para conseguir atrair investimento, explorando esse novo segmento e desenvolver competências nas empresas portuguesas, nos operadores portugueses, exportáveis depois para, enfim, para nos permitir a empresas como a ONI a internacionalização em mercados onde efetivamente o setor empresarial precisa de soluções inovadoras, como as que aqui estamos a prestar.